Bem-vindo de volta da School of Greatness. Eu tô muito animado com o episódio de hoje. Esse é um episódio muito especial por duas razões. A primeira, eu nunca sentei desse lado da mesa, então é a primeira coisa. Eu tô do outro lado da mesa, se você tá vendo no YouTube. Número 2, essa é a primeira vez na história do The School of Greatness, em quase 10 anos, 1.400 episódios, e eu nunca tive uma parceira íntima aparecendo no programa, então isso é bem diferente. Temos a inspiradora Marta Igareda aqui na casa. Estou muito feliz porque essa é uma mulher que conquistou o meu coração e me amou e me aceitou totalmente por quem eu sou como ser humano. E é uma jornada incrível viver a vida com você, então é uma linda jornada. Se você não sabe quem ela já fez mais de 40 filmes como atriz, muitos programas de televisão, como produtora, escreveu muitos filmes também. Também é extremamente criativa, talentosa e sábia, de várias maneiras diferentes no mundo. Ela é alguém que se conectou espiritualmente com o seu coração, com as partes mais místicas do universo, e é uma pessoa muito generosa para os seus amigos, família, e também o mais importante, para si mesma, o que eu acho muito poderoso. Ela é muito generosa para mim também. Eu te amo muito, estou muito feliz que você está aqui. Muito obrigado. Obrigada por dizer o que disse. Claro. E amor, te amo. Te amo muitíssimo. Hoje, na verdade, é Dia dos Namorados, estamos gravando hoje, mas isso vai sair mais tarde, na verdade, porque Marta tem um filme muito legal na Netflix, chamado Fuga de Reinas. Rainhas em Fuga. Rainhas em Fuga. E essa entrevista vai sair um pouco antes do filme, então quero que vocês vejam. É uma experiência incrível e tem a participação muito especial de um convidado, alguém americano, que você vai ver. Você tá no filme. Então, quando vocês assistirem, me contem, mas no episódio de hoje eu quero falar sobre amor e relacionamentos. E, de novo, Marta tem muita experiência em aprender sobre o seu coração e fazer terapia ao longo dos anos, então esteve em relacionamentos que não funcionaram para ela e agora eu espero que ela esteja num que funciona para ela. Sim. Então, o assunto hoje é amor e relações. E, na verdade, seu filme também tem muitas lições sobre amor e relacionamentos, porque são 4 mulheres diferentes no filme que têm dificuldades em suas relações. E você tem sido uma rainha das comédias românticas no México e na América Latina. Sim. E explodindo bilheterias ao longo dos anos, escrevendo e sendo a protagonista de comédias românticas também. Mas em comédias românticas, normalmente tem uma abordagem de amor e relações que fica bem na TV ou no cinema, mas nem sempre se traduz na vida real. Então eu quero que você detalhe como é a forma típica de amar nos filmes e também na TV, e como algumas delas realmente funcionam na vida real e como algumas machucam mulheres e todo mundo por pensarem que precisam ser de uma certa maneira que não funciona de verdade. Podemos começar com isso. Ok. Então, como você disse, eu tenho feito muitas comédias românticas na América Latina. E na América Latina e no mundo em geral, geralmente somos... Sempre em filmes e programas de TV costumam mostrar a parte em que você conhece a outra pessoa e diz, eu gosto da cor azul, eu também. Eu gosto de salsa, eu também. Essas coisas. Gostos e interesses. Gostos e interesses. E então, quando o filme termina, e estou falando de todos os diferentes filmes de princesa e todas as comédias românticas que fiz e que escrevi, e nas quais o conceito da minha outra metade, o conceito de você me completa. Conhecemos esse filme que Tom Cruise fez, dizendo, você me completa. Todas essas coisas, o que elas fazem é fazer você se sentir incompleto. E então, outra pessoa vai te completar. E, além disso, quando esses filmes são lançados, eles só mostram isso. E então, o fim é que eles se beijam, se casam, e é isso. Então, na verdade, eles estão sendo fiéis ao título, ao gênero, às comédias românticas, porque são muito românticos. Então, eles mostram só o romance de tudo, mas não mostram necessariamente o que acontece depois, a menos que seja um drama. E então, você provavelmente... Mas geralmente eles não mostram. Então, como mulheres e como homens, crescemos pensando...
Ai, meu Deus, eu quero essa história de amor. Onde está o meu namorado? Preciso achá-lo. E então, quando você o conhece, você sente, meu Deus, ele me completa. Ou você faz da outra pessoa o seu mundo inteiro. Você é meu mundo inteiro. E então, quando você se separa, de repente, todo o seu mundo desmorona. Você entra em depressão, fica chorando, se sente vazio, não sabe mais quem você é. E acho que esse é o erro das comédias românticas. E me sinto culpada por isso porque as escrevi. E também costumava cair no velho paradigma do romantismo dessa forma. Não mais. Trabalhei muito nisso antes de te conhecer. E sei que você trabalhou muito nisso antes de Então, me conhecer peraí, eu não te também. completo? Não, você Eu não não sou me seu mundo completa. todo, seu Eu universo, sinto não sou muito. tudo pra você. Não é o mundo todo, Oh, meu não. Deus, vamos parar a entrevista agora. Não é, mas você é um grande planeta gigantesco no meu sistema solar. Entende o que eu digo? Sim. Então, no meu sistema solar, tem minha família, meus amigos, meu trabalho, minha missão, nossos animais de estimação, todas essas coisas diferentes. E então você é Júpiter. Você é uma Não dá pra grande ser o parte Sol? da minha vida. Não. Eu não posso aquecer todo o seu ser. Mas você entende o que quero dizer. Você é brilhante no universo de alguém. É ter o seu universo e ter o seu sistema solar completo, pleno, feliz, alegre com o seu próprio propósito, a sua própria missão, independência e depois conhecer outra pessoa, que também tem o universo dela, com todos os planetas e Júpiter e Mercúrio e tanto faz. É. Eu tô pensando em espanhol, mas todos esses planetas diferentes e depois digo, ei, deixa eu te falar sobre meu universo, quero ouvir o seu. E então, se combinar, compartilharemos os universos juntos e aí expandimos. Mas aí não vira uma coisa assim. Ah, se não combinar, aí eu fico sem nada porque você era o meu universo. Isso é devastador. Devastador. Então, no que as pessoas devem pensar quando procuram um parceiro romântico? Como eles devem abordar isso? De encontrar ou criar intimidade e amor em um parceiro quando estão solteiros? Acho que a coisa mais importante a se fazer quando você está solteiro é se conhecer muito bem. E saber como gosta de amar e como gosta de ser amado. Acho que nem sempre fazemos isso com honestidade. Normalmente, o que acontece é que quando você está... E eu costumava ser assim, eu era solteira, seu coração se parte e tal, e você diz, ok, onde está o meu homem? Eu quero encontrar o meu cara. E vai tentando achar o seu homem sem nem se encontrar, sem nem se conhecer de verdade. E o que você gosta, o que não gosta. Onde estão seus limites? O que você pode aceitar, o que não aceitaria? Todas essas coisas. Então, o que acontece é que você conhece um cara, ele é fofo. Vocês meio que gostam da mesma coisa e, de repente, você vê essas coisas incríveis sobre o cara, mas não percebe essas coisas que ele faz. Ah, ele não trata muito bem os garçons, mas você não viu porque estava com os óculos cor-de-rosa, certo? Mas depois, meses depois, você começa a pensar, espera, acho que esse cara é narcisista e eu não percebi. Então, só tô dizendo, não é o tempo todo, mas geralmente você tenta encontrar o amor sem saber do que você gosta e do que consegue aceitar ou não. Eu acho que nós sabemos nossos gostos, interesses, então a gente vê outras pessoas que têm coisas similares e a gente pensa que combina. Sim. Mas não basta ter gostos e interesses semelhantes, a gente precisa de valores, visões e estilos de vida também. Precisamos ver se essas coisas combinam. Sim. Mas geralmente pensamos, gosta das mesmas coisas, da música, aventuras, você viajar, sabe. então a gente gosta um do outro. Por que fazemos isso? Se você pensar, ai meu Deus, você gosta de salsa, eu também. Mas você vai mesmo construir uma vida com alguém só porque ele gosta de salsa e você também? Não. Tem mais a ver com outras coisas mais profundas. Valores. Isso é importantíssimo. A maioria das pessoas gasta muito tempo e energia porque você está perguntando sobre isso, conhecendo uma pessoa e percebendo todas essas coisas incríveis, mas não fazendo as verdadeiras perguntas. Por exemplo, digamos que você é uma mulher que quer ter uma família, filhos, se vê envelhecendo com alguém, crescendo na juventude com alguém, e você conhece aquele cara. E só 6 meses depois, porque você não quer espantar ele, então faz a pergunta,
Ei, você se vê com filhos? Pergunte cedo. Tipo, Espante ele. por favor. E se você tá com medo porque tenho amigas que dizem, mas Marta, vou espantá-lo. Espante. Se ele for embora, essa pessoa não é a certa pra você. O mesmo com os homens, pergunte essas coisas, porque depois você está num relacionamento. E aí, o que acontece? Agora que você tá apaixonado, agora as famílias, os amigos, você sabe tudo. E então começa a fazer essas perguntas, e agora começa a batalha de tentar fazer a outra pessoa mudar. Isso não funciona. Claro que não. Não. Ninguém pode mudar ninguém. Ninguém pode mudar ninguém. E o que acontece quando você tenta mudar outra pessoa? O que isso diz sobre você? O que eu acho que diz é que você realmente não os ama profundamente. Porque quando você ama alguém profundamente, você pode aceitá-lo e enxergá-lo. E acho que há uma diferença entre se apaixonar e amar alguém profundamente. E apaixonar-se é o processo no qual você se reconhece através dos olhos do seu amante. Então, Lewis, você é um cara incrível. E eu te digo essas coisas, certo? E você sabe disso sobre você? A essa parte escondida de você, você diz, eu sou um cara incrível. E você me ouve dizendo isso e diz, oh meu Deus, eu te amo. Isso é se apaixonar. Você está se vendo através dos meus olhos, porque eu vejo suas qualidades e digo a você, você as vê. Mas a outra parte, que é realmente apaixonar-se profundamente, é enxergar tudo sobre essa pessoa. Não só as partes boas, mas também as outras. E dizer a essa pessoa, eu te aceito. Certo. Você não é perfeito e não precisa ser porque ninguém é. Eu te aceito. E porque sou capaz de enxergar todas as partes de você, te amo profundamente. Então, por exemplo, quando eu estava namorando você, tudo que você estava dizendo e sendo, e suas ações e tudo, era uma informação pra mim sobre quem você é. Porque minha intenção não era mudar você, não fazer nada, mas só te conhecer. E como eu disse, as pessoas são fascinantes, né? E principalmente quando você está no processo de namoro. Eu te conheci e pensei, meu Deus, quem é esse cara? Eu quero saber quem ele é, tudo sobre ele. E qualquer coisa que você fizesse, eu não levaria para o lado pessoal. E então acho, e não sei se você concorda, mas às vezes o erro que cometemos é tentar nos acomodar com a outra pessoa. Porque queremos ser amados, queremos ser queridos, ou vemos apenas as melhores partes que eles têm, mas não vemos as outras partes. Certo? Pois é. E então, quando fazemos isso, nós meio que nos obscurecemos. Nublamos nossa visão porque não estamos enxergando quem é a pessoa inteira, a personalidade inteira da pessoa que você está vendo. E, por exemplo, em um outro momento, saí com um cara que era ótimo, mas ele usava cetamina. Eu não uso nenhuma droga, não bebo, não fumo, não faço nada. E assim, em vez de julgar, porque é isso, o erro que cometemos muito rápido, nos tornamos críticos. Em vez de julgar, eu estava tão curiosa, quem é essa pessoa? Eu quero saber. E então, quando ele mencionou isso, com curiosidade, eu fiquei tipo, me conte mais. Eu quero saber. E então, obviamente, o que aconteceu foi que fui pra casa e pensei, esse não é o cara pra mim. Vai ser o cara pra outra pessoa que gosta disso, o que é bom. Mas não é pra mim. Então é por isso que eu sinto que se conhecer muito bem é muito importante para que você saia pelo mundo, conheça outras pessoas e encontre com quem você mais combina. Então, pra mim, quando te conheci, você disse, eu não bebo, não fumo, não uso drogas. Eu tava tipo, eu não bebo, eu não fumo, não uso drogas. E pra mim, isso é importante. E os valores. Os valores eram muito importantes. Você tem valores e integridades incríveis. Você tem essa generosidade, você é gentil com as pessoas. E acho que, pra mim, foi muito importante ver que você não está só dizendo que tem todos esses valores, porque conversamos sobre isso. Você não está só dizendo, você está sendo os valores que está dizendo. E foi muito lindo quando te conheci, ver você ser, e ver você ser você. E então nunca foi. Depois que me curei, nunca foi minha intenção querer mudar ninguém. Porque se formos honestos um com o outro,
e com o nosso passado, de certa forma, Lewis, acho que estávamos tentando mudar nossos ex-parceiros de algumas maneiras. Então, se fosse... Digamos que um dos ex tivesse uma personalidade explosiva. Eu e você ficávamos... Ei, leia esse livro, tem esse podcast. De certa forma, você está tentando ajudá-los, mas ao mesmo tempo, não está aceitando quem eles são. E é por isso que sinto que aceitar a outra pessoa é uma das coisas mais importantes para criar um lindo relacionamento. É, por isso que é lindo estar numa relação com você, eu me sinto aceito. Oh, eu também. Eu me sinto também me sinto aceito e aceita. eu sinto que... É por isso que eu acho que é tão importante ser aberto e honesto com as pessoas no início de uma experiência de um namoro para que elas possam ver seu verdadeiro eu, ou o que é mais possível disso. Claro, as pessoas vão se comportar da melhor maneira possível quando começam a se conhecer, mas... Eu acho que quando eu estava conhecendo você, eu estava sendo um cavalheiro, claro, mas eu estava sendo totalmente honesto sobre quem eu fui no passado, sobre quem eu sou agora e quem eu pretendo ser no futuro com você. Eu fui muito transparente com você. É. Não era como se eu estivesse tentando esconder coisas e quando você me fazia perguntas eu dizia, ok, vou compartilhar autenticamente com você quem eu sou, mas eu não sei se você vai gostar, não sei se você vai aceitar. E às vezes eu sinto que as pessoas escondem as coisas que não se orgulham porque ela sente que a outra pessoa não vai aceitá-la por quem é. Vai querer que ela mude alguma coisa. Em vez de dizer isso é tudo de mim, talvez eu esteja trabalhando em algumas coisas das quais não me orgulho, eu estou tentando melhorar, mas essa é a situação atual, agora você vai me aceitar? E eu sinto que muitas mulheres não conseguem aceitar os homens totalmente com sua vergonha e passado, desafios, erros pelos quais passaram. No geral, você sente que mulheres têm dificuldades para aceitarem homens que estão na frente delas, se elas realmente reconhecem suas vergonhas e inseguranças? Sim. E por que você acha que parece que as mulheres querem mudar tanto os homens? Do seu ponto de vista, É, do meu que ponto de parece vista. que são as É a mulheres minha que... perspectiva. E por que você acha que isso acontece? Em que mulheres tentam mudar os caras em vez de aceitar os caras? Acho que acontece com os dois. Acho que com os homens também, mas acho que é mais comum eu ouvir as histórias das mulheres. Porque eu tenho mais amigas mulheres. Então eu ouço, sabe? Mas talvez você ouça histórias de caras que dizem, eu queria que minha namorada não fosse tão ciumenta. Então o cara quer trocar de namorada, né? Ela é assim. Mas é assim que ela é. Ou é assim que ela é nesse momento da vida dela. Porque talvez com terapia, outras coisas, ela mude isso nela. Mas ele não será capaz de mudar isso, tem que vir de dentro. Acho que o que acontece é que quando as mulheres estão tentando mudar o homem delas, número 1, você parece muito controladora. Eu me sinto assim. A verdade é que o fato é que ninguém pode mudar ninguém. Essa é a verdade. Se há uma verdade na vida, é que seres humanos são imprevisíveis. E quando uma mulher está tentando mudar seu homem, ela está tentando se sentir segura. Ela está tentando criar um homem que não vai machucá-la. Um homem que não olha para outras mulheres. Um homem que seguirá à risca tudo que ela quiser e fizer. Daí eu não me machuco. Daí eu me sinto segura. Mas a realidade é que na condição humana, nenhum ser humano, nenhum homem ou mulher é controlável. Você quer controlar alguém? Arruma um cachorro. Não arruma um namorado, uma namorada. Não arruma um parceiro, porque você não vai controlar essa pessoa. Mas acho que existe esse sentimento de que se eu estiver no controle dessa pessoa, eu me sentirei seguro. E isso é um mito. A segurança na vida é um mito. Porque a vida continuará para sempre a se mover, evoluir e mudar. Então, o mesmo com um ser humano, você não vai controlar uma pessoa, porque ela sempre continuará a... E no segundo em que essa pessoa ou aquele cara se sentir controlado de novo, essa pessoa vai querer fugir. E eu sempre digo isso para as minhas amigas, pensem o contrário. Imagine que seu namorado é quem está reclamando porque você saiu com suas amigas. Muitas mulheres, às vezes, reclamam, meu namorado saiu com os caras. Imagina que é o caminho oposto. E você é quem saiu com suas amigas e você volta para casa.
e em vez de aparecer em casa, "Hey, senti sua falta, como foi?" Você volta pra casa e tem esse cara mal-humorado dizendo, "Então, o que aconteceu? O que você fez? Ah." Você vai começar a sentir que não é livre. Você deve ser livre em um relacionamento para ser você mesmo. E se não pode, você começa a se sentir preso, a se sentir frustrado, e depois quer fugir. Me diga você, mas você é o cara. Mas eu sinto que isso aconteceria comigo se fosse o contrário. Quando foi o momento em que você começou a ter todas essas realizações, que tipo, esses mitos começaram a ser desmistificados para você, porque lá no México, você namorou, você teve relações, e enquanto fazia filmes, teve algum momento em que você ficou tipo esses filmes e essas narrativas que as mulheres têm? Sim. Talvez parte disso funcione, mas não toda a narrativa. Quantos anos você tinha e quando começou a se libertar dessa história de enxergar relações de uma maneira diferente e o amor diferentemente? Como foi pra você? Quando foi? Quantos anos tinha? Houve alguma coisa que te fez... Eu não vou entrar em detalhes sobre quem era essa pessoa, mas foi um relacionamento em que me encontrei quase como nos filmes de terror, trancada no meu banheiro, chorando, sem saber para quem ligar, enquanto a outra pessoa batia na porta dizendo, "Vá em frente, ligue para o seu amigo", e xingando e gritando. E eu fiquei tipo, quando eu cheguei aqui? Tipo, você sabe a história, Claro. então? Quando e por quê? Cheguei aqui. Que papel eu sou? Que modelo? Que tipo de filme eu tenho imitado? Que me levou a um lugar em que eu estou dizendo, tenho medo da pessoa com quem estou. E, no entanto, parece que não consigo deixá-lo. E você começa a pensar que, se sou o denominador comum em todos esses relacionamentos ruins, então, eu tenho que investigar sobre isso. Não é sobre o que ele fez, não é sobre tudo isso, ou o comportamento abusivo, o que quer que seja, a circunstância. Não é sobre a outra pessoa, é sobre você. Quando você olha pra dentro e descobre que você é o denominador comum, você diz, ok, espera, por que estou atraindo esse tipo de cara? Certo. Sabe, algumas pessoas dizem, eu quero achar um grande parceiro. E você os leva pra festa e tem tipo 10 caras incríveis e tem aquele cara que você sabe que é problema. E aquela mulher que é sua melhor amiga vai gravitar em torno desse cara, em vez dos outros 10 que são E incríveis. por que as mulheres parecem ir atrás do cara problemático em vez de um cara saudável para si? Acho que tem a ver com o seu passado. Tem a ver com a sua criança interior. Acho que tem a ver com traumas não resolvidos. Eu sinto, e foi minha experiência, que quando você está com alguém, você conhece alguém, e você sente uma quantidade louca de química, aquela quantidade louca de química, meu conselho é, fuja. Porque isso não é saudável. É um trauma não resolvido. Isso é você sendo uma criança dentro de um corpo adulto, olhando para outra criança dentro de um corpo adulto, achando que o trauma não resolvido dele vai te tocar de certa forma e vai completar o seu trauma não resolvido. E você vai aprender muitas lições, mas vai ser doloroso. Então, por que você não aprende sozinho? Ou talvez vá em frente, explore, viva isso. Mas então você vai se encontrar dentro de um banheiro chorando, com medo de que essa pessoa possa fazer algo com você. E então você começa a fazer as grandes perguntas. O que eu fiz? Você começa a olhar para o seu passado, para a maneira como cresceu e para as feridas da sua criança interior. Antes da gente continuar a entrevista, se você sente que não está vivendo sua vida mais autêntica, que não está se direcionando ao seu propósito e não está vivendo a vida do qual seu futuro eu ficaria extremamente orgulhoso, eu escrevi um livro chamado The Greatness Mindset, e eu acho que você vai amar. Com histórias poderosas, estratégias apoiadas pela ciência e orientação passo a passo, The Greatness Mindset vai te ajudar a superar todos os diferentes desafios na vida para projetar a vida que você quer e, em seguida, transformar em realidade. Clique no link abaixo da descrição para poder obter a sua nova cópia hoje, ok? Vamos voltar para o vídeo. A forma como abordamos o amor e o encontramos
ou como procuramos o amor. E as pessoas que atraímos têm muito a ver com essas 5 feridas da criança interior. E se abordarmos elas antes de entrar em um relacionamento, vai continuar atraindo o mesmo Quais cara. são as feridas? Então, uma delas é a ferida da rejeição. Então, a ferida da rejeição é uma ferida que todos temos. Literalmente. Tipo, desde crianças, a certa altura, sua mãe ou seu pai vão dizer não pra você. E você vai se sentir rejeitado. Mas tem gente que tem isso ainda maior. Todos temos. Mas tem gente que tem ainda mais. Então, você, por exemplo, tem uma história de rejeição na escola. Você já me contou muitas vezes que se sentiu rejeitado, como se não fosse. O que isso cria é uma pessoa que, no futuro, quando tem problema, e quando essa pessoa se sente rejeitada, essa pessoa vai tentar se mandar. Ir embora, ou ir embora, fugir. reagir, ter gatilhos. Reagir, ter gatilhos. Estou me sentindo rejeitado, vou fugir. Ou pode criar uma pessoa que é tão maleável, tão adaptável, que se você gosta de algo, ela Fazer o vai... necessário pra pertencer, Exatamente. Então, quando você está procurando o amor, mas vai se adaptando ao que a outra pessoa quer e precisa, e se torna esse tipo de adulto. Depois tem a ferida do abandono. E é difícil porque muitas pessoas experienciam isso e muitas mulheres passam por isso de sua mãe ou pai. Tem muitas histórias muito tristes de meu pai foi morar com outra mulher e nunca mais eu o vi. Então, o que isso significa? E você é um garotinho com sua cabecinha de 9 anos. Você não acha que é por causa de todas as coisas? Não consegue se colocar no lugar de seus pais? Acha que é por sua causa? E então, o que acontece com as pessoas que têm feridas de abandono é que elas se tornam dependentes e se tornam uma pessoa que precisa de alguém. É o tipo de pessoa que, se você está tendo um desentendimento e o parceiro quer dar um tempo, se afastar por um segundo, só para relaxar, se acalmar, a ferida do abandono vai atrás da pessoa e diz: Não, não me deixe, estou aqui, estou falando, o que está fazendo? E aí se torna uma discussão que nunca acaba, porque essa pessoa não deixa espaço suficiente entre os dois. Porque se você sair, sinto que está me abandonando. Ou então se apegam demais. Quando estão namorando alguém e sentem, não sei porquê, mas sinto que vou estragar tudo, em algum momento essa pessoa vai me deixar. Então tem a ver com uma história de algo que aconteceu com você na sua infância. Mesmo que seu pai não tenha ido embora, mesmo que sua mãe não tenha ido, às vezes pode ser que você se sinta abandonado porque te deixaram na escola quando você era muito pequeno e você teve essa ansiedade sobre si e talvez não tenham te buscado no horário muitas vezes e você estava esperando do lado de fora e seus pais não apareceram. Então, talvez venha disso. Algumas pessoas dizem, tenho pais incríveis, mas ainda tenho algumas dessas feridas. De onde vem? Ok, então essa é a segunda ferida. É a segunda. Aí tem a ferida da humilhação e vergonha. Você sente vergonha. Você foi humilhado. Então, alguém... Bem, de muitas maneiras diferentes. Você tem uma história sobre isso. Outro dia estávamos falando sobre isso e você disse, cara, acho que tenho a maioria. Certo. E então eu te disse, eu te amo muito porque você se tornou quem você se tornou, o homem que você é. E eu sei quem você é, mesmo tendo todas essas feridas. É admirável. O tipo de resiliência que você tem, o tipo de compromisso consigo mesmo que você tem. É enorme porque você tem, mas você foi humilhado na escola. Pessoas que sofreram bullying, ou pessoas que seus pais podem te humilhar. Eles podem. Muitas e muitas vezes você fica tipo, você é uma criança, tá animado porque escreveu essa musiquinha naquele momento e seu pai tá com um monte de amigos e ele fala, não, o quê? Você canta mal, sai do caminho. E você sente aquela humilhação. E ter um pai com temperamento fora do normal e você nunca sabe o que esperar daquele pai que talvez repreende, repreensão?
Que repreende. Que repreende você. Você fala inglês melhor que eu. Que repreendia você na frente de outras crianças com temperamento forte, aquela voz. Você sente aquela humilhação. Então, o que isso cria no futuro? Se você não trabalhou nas feridas da sua criança interior, é um homem ou uma mulher que está disposto a suportar qualquer tipo de abuso. Então, você está copiando o abuso que teve em casa? Isso até aprender a se defender. Exatamente. Então, você tem uma namorada gritando, dizendo: "O que você está fazendo? Vou terminar com você se não atender a ligação." E você continua no relacionamento, tipo, sim, claro. Porque você viveu isso. Isso te lembra algo que você viveu antes. Familiar pra pessoa. Exatamente. Então, sabe aquela sensação de conhecer alguém e as pessoas falam: "Ah, parecia que já era da família." Por que pareceu tão familiar? Uma família pode ser ótima e outra te fazer sentir, Exato. Então é por isso que a pergunta é realmente importante. Que parte disso faz sentir familiar? Ok, humilhação. Qual a quarta? A outra é traição. É como uma deslealdade. Então, por exemplo, minha irmã, eu nasci primeiro, minha irmã depois, e houve um intervalo em que meus pais não tiveram filhos por 6 anos, e depois tiveram meu irmão. Então, ela era o bebezinho caçula da família, e ela é tão engraçada, você conhece. É muito divertida, extrovertida e maravilhosa. Então, quando o meu irmão nasceu, para ela, e ela fala isso até hoje, parecia uma traição. Era tipo: o que é essa nova pessoa na família? Eu não sou mais o bebê. E mamãe, papai e todos ao redor, inclusive ela, dizem que a personalidade dela mudou um pouquinho. E ela sentiu... E até hoje ela sente que quando consegue ter mais controle, é quando se sente mais segura. E porque ela se sentiu traída por meus pais, então, mais tarde na vida, ela cresce como uma mulher e está procurando por amor. E ela procura por um homem a quem ela possa, de certa forma, orientar. E é por isso que a relação dela com meu cunhado funciona tão bem. Porque no caso dele, ele tinha uma ferida de abandono. E então, ele estava procurando alguém para orientá-lo. Então, isso é, para eles, de certa forma, uma boa combinação. Então, para mim, sendo a mais velha da família, minha mãe sempre foi tão incrível em elogiar e dizer: "Ah, Marta é a ajudante da família. Me ajuda com a casa, com os irmãos, ela ajuda." Então, de certa forma, construí minha identidade, sentindo que se eu ajudasse alguém, então eu valia a pena. Eu tinha algum valor se estivesse ajudando alguém. Então, o que aconteceu foi, depois, como adulta, antes de ter curado as feridas da minha criança interior, eu procurava alguém que eu pudesse ajudar. E eu não sabia, isso é subconsciente. Então, de repente, eu me apaixonei por homens que precisavam de muito apoio e muita ajuda. Porque, de certa forma, se eles não precisassem de mim, eu não teria valor. Então, essa foi uma grande ferida para mim. A outra foi a vergonha. Então, para mim, foi... Sabe, minha família também, somos brincalhões. Brincamos o tempo todo, especialmente o lado da família do meu pai. Ele era tão jovem, tinha 20 anos, e costumava me cutucar ou fazer coisinhas. Eu tinha 1, 2, 3, 4 ou 5 anos, e ele dizia: "Oh, meu Deus, olha isso!" Dizia para minha mãe: "Olha ela tá chorando só porque fez isso." E ele ria. Mas eu, quando criança, não sabia o que estava acontecendo e pensava: "Meu pai tá rindo de mim." Então, eu sentia vergonha. E tive outros momentos na vida. Eu roubei uma coisa na escola e minha mãe ficou muito chateada. O que é bom, por sinal, que eu aprendi uma lição. Mas na frente de toda a minha sala, ela disse que eu tinha roubado o apontador de lápis. Apontador, O apontador, é. E então, eu estava chorando na frente da sala e me senti envergonhada. Mais tarde, as pessoas que sentem muita vergonha
são aquelas que se transformam em pessoas que podem suportar muitos abusos mais tarde na vida, porque isso parece familiar para você. E vou dizer algo que acho muito importante. Não é culpa dos nossos pais. Devemos parar de culpar nossos pais pelo jeito que somos, entende? Eles fizeram o que puderam. Com o que puderam. Fizeram o melhor com o que podiam. As ferramentas que tinham, as coisas que tinham, e cabe a nós nos curarmos. E tem outra ferida, que se chama injustiça. Então, é sobre algo que aconteceu com você em algum momento da vida que você sentiu que as coisas eram injustas. Pode ter a sua perspectiva que eles trataram sua irmã ou seu irmão muito melhor do que você, e isso pareceu injusto. Então, você não consertou isso dentro de você. Daí, mais tarde na vida, isso te torna uma pessoa muito rígida. Você quer que as coisas sejam de uma certa maneira e é isso. Ou você tem gatilhos se vê injustiças constantemente e é tudo injusto, e é preciso muita energia para administrar essas emoções. Sim. E então, se as coisas foram injustas para você quando você é criança, você imita isso como adulto, de maneira a se tornar competitivo com o seu parceiro. Porque está tentando lutar contra a injustiça. Quer saber? Eu trabalho tanto. Então, você cuida das crianças e não discuta comigo sobre nada. Porque isso é o justo. Espera, vamos conversar. Então, é esse tipo de personalidade. Para mim, você sabe disso. Eu precisava mergulhar dentro da minha história de vida. Quais eram as minhas feridas? Por que eu estava atraindo esse tipo de personalidade? E porque sempre que eu atraía um cara legal, parecia chato. Isso acontece com muita gente. E por que mulheres não gostam do cara legal? Porque elas Bem, não... eu gosto. Porque algumas Você é tão mulheres... legal. Porque algumas delas não se apaixonam por um cara saudável, consciente, e se apaixonam por um cara que tem gostos e interesses em comum, mas não tem uma relação saudável consigo e não trata também as outras pessoas bem. Porque elas caem nessa? É. Bem, um ponto é que elas não mencionaram que estão procurando por amor como uma criança ferida, em vez de estarem abertas ao amor como uma adulta. Que é como você e eu nos conhecemos, eu acho. Não estávamos mais procurando por amor. E, embora a cura seja uma jornada sem fim, estávamos muito cientes de quais eram as feridas da criança interior que estavam atraindo você para um certo tipo de mulher e eu para um certo tipo de homem, e assim por diante. Então, o primeiro passo é estar ciente disso. E você começa a perceber. E então acontece algo que aconteceu com você, Lewis, porque para mim foi essa integração da minha criança interior. Nesse momento, esses exercícios que eu faria, em que diria: ai meu Deus, eu me entendi, sabe? E Nila é minha terapeuta. Eu falei com você sobre Nila, ela é incrível. E ela me disse, quando eu estava em um relacionamento, essa pessoa gritando comigo, todas essas coisas, e ela dizia: não diga que ele está gritando comigo. Ele só grita. Não combina com você. E você pode optar por aceitar ou não. Ou sair disso. Mas mudar isso, na verdade, é algo que você tem que olhar pra dentro de si. Se não aceitar quem a pessoa é, não significa que ela é boa ou má, só que não é uma boa combinação pra mim. E talvez eles não queiram mudar. E você tem que estar bem com isso, se a outra pessoa não quiser mudar. E você tem que avaliar, tipo, ok, tô feliz em me retirar dessa relação, ou mesmo que possam haver alguns benefícios, mas eu consigo lidar com as partes que me causam estresse e dor. E eu acho que, na verdade, ninguém é ruim o tempo todo, então... Mas as coisas que eu não gosto e que não combinam comigo, sabendo que isso nunca vai mudar. Se nunca mudar, eu vou aceitar e ficar bem com isso. E acho que se você não está disposto a aceitar quem são agora, não pode esperar que mudem mais tarde. Então, é aprender a dizer, está tudo bem para mim, e eu posso ceder ou aceitar isso, ou não é negociável para mim. Uma das coisas que a gente discute na nossa relação e no processo de namoro é que não é negociável para mim.
E também para nós não gritar. Podemos Sim, discordar, gritar não dá. discutir, mas gritar e berrar não funciona para mim. Não. E se eu tivesse passado por isso com você nos 6 primeiros meses ou um ano, eu poderia ter pensado, isso é algo que você faz, talvez de vez em quando você não fez isso, mas eu ia ficar atento e diria, ok, não funciona para mim. E teria uma conversa consciente dizendo, hey, é assim que você vai ser às vezes, então me avise porque não funciona para mim. Ou eu posso te aceitar, se de vez em quando você grita, mas tem muitas outras coisas boas acontecendo, e eu acho que essas pequenas nuances às vezes são difíceis para as pessoas decidirem. Sim, porque todo mundo quer ser amado. E agora você tá num relacionamento, finalmente tem a química, os beijos, você sabe como é? Mas olha essas coisas que são ótimas, ok. Tem essas coisas que são ruins, ok. Mas talvez o tempo. E então você dá um livro, um podcast, e aí você se torna um As treinador. pessoas não querem mudar. As pessoas não querem mudar quem são quando estão numa relação. Não. Antes de você, eu escolhi muitas relações em que senti resistência, senti que não queria mudar, mas a única maneira de fazer essa pessoa feliz era se eu mudasse muitas coisas diferentes. Sim. E aquilo coube a mim decidir me ajustar, mudar, me adaptar para fazer alguém feliz. Em vez de apenas ser completo, ser autêntico, estar numa relação em que você se compromete com o crescimento pessoal individualmente. Eu acho que isso é algo que fazemos muito bem. A gente se compromete a estar num processo de crescimento pessoal individualmente, tentando treinamento emocional, dizendo, ei, eu vou crescer a gente estando juntos ou não. É verdade. E você também, né? Então, vamos fazer esse impacto desde o início, que eu acho que cria muita segurança na relação para nós dois, sabendo que essa pessoa não vai parar de melhorar, ela não vai parar de aprender, vai continuar tendo uma mente de iniciante sobre suas emoções, sobre suas relações consigo mesma e o estresse, sabendo que nunca somos perfeitos, mas estamos num processo de crescimento. E eu acho que esse compromisso com o crescimento dá muita tranquilidade pra gente. Tem tantas coisas pelas quais me sinto grata pela forma como começamos nosso relacionamento e como aconteceu. E me sinto muito grata pelo seu passado e pelo meu passado. Eu me sinto muito, muito grata. Porque se você não tivesse vivido as coisas que viveu e eu não tivesse vivido o que vivi, nós não teríamos nos encontrado quando precisávamos para continuar o processo de crescimento dessa maneira. O mesmo para mim, concordo quando disse, bem, se eu tivesse visto você gritando depois de 6 meses, provavelmente diria, ei, espera aí, acho que, com a experiência que tive, se você começasse a gritar no 3º mês, eu ficaria, muito obrigada. Foi ótimo estar com você nesses 3 meses. E é isso, porque há coisas que também não teriam funcionado para mim, e então é interessante porque o que eu digo para a maioria das minhas amigas é depois de fazer isso, você encontra as feridas da criança interior e as aborda. E digamos que agora você está pronta, porque está disposta a conhecer caras. Aceite quem eles são. Não pense no potencial deles. Não tente enxergar, ai meu Deus, esse cara parece que poderia ser isso. Não. Tipo, veja quem é essa pessoa, o que está fazendo, e não a julgue. Tudo isso é informação. Se isso fosse para mim, como quando eu estava conhecendo você, o que eu mais queria quando te conheci é que você fosse autenticamente você. Então, quando você dizia para mim, ai meu Deus, eu vou te dizer algo, eu acho que vai fazer você fugir. Eu pensava, meu Deus, talvez ele goste de sexo a 3, essas coisas malucas ou drogas, algo assim. Isso definitivamente me faria fugir e colocar você na categoria de amigo. Mas aí você dizia algo que fazia eu pensar, isso é incrível, sabe? Então, é informação. O que acontece é que nós, muito rapidamente, especialmente as mulheres, saltamos muito rápido para a mentalidade em que os vemos como nossos futuros maridos, ou o que quer que seja. Eles têm potencial. O que acontece com uma mulher que começa a ver um cara como seu futuro marido nos primeiros meses depois de conhecer? O que é que acontece? Isso pode prejudicar a relação a longo prazo? É interessante porque no começo, tudo é ótimo.
Então elas veem todas as partes boas. Então, por cerca de 3, 4 meses, tudo foi incrível, tudo foi fantástico. E então, a pessoa inteira começa a se mostrar. Eu não gosto de dizer que é a pessoa real, porque todas as outras coisas que você viu no começo ainda são uma É o pessoa resto real. deles. O resto começa a sair, então o que acontece? Agora, você quer começar a mudar, porque Pra eles voltar não... pra essa coisa perfeita. Para combinar com você. Combinar com você. Então, se você costuma ser uma pessoa alegre e não necessariamente levanta a voz ou grita quando discute ou algo assim, e enquanto você está namorando aquela pessoa, você viu que ela gritou com o manobrista, mas ele não está gritando com você porque você está vivendo nessa linda bolha rosa. Você continua o relacionamento não prestando atenção. Tudo é informação. E se um cara te disser, eu não quero ter filhos, acredite nele. É. Ele não quer filhos. Não continue pense... saindo se ele não quiser ter filhos, Sim, né? não pense que você vai ser como a Bela, em Bela e a Fera, e vai E domar. dizer que eu vou domar essa fera e ele vai ter filhos comigo. Não. Tudo que um cara diz pra você, acredite. Essa é a verdade. Acredite nessa pessoa. Por que ele mentiria para... A menos que ele seja algum Mas muitas sociopata? pessoas dizem... Quer dizer, é interessante porque eu dizia certas coisas nas relações anteriores, nos meus 20 e poucos, eu dizia, eu não tô procurando compromisso. Mas eu dizia isso pra me proteger, sabe? Porque eu dizia, olha, eu tô sendo honesto com você, mas eu tô feliz em sair, ver onde vai dar, esse tipo de coisa, mas eu não tô querendo compromisso. E eu acho que você ouve muito homens dizendo isso pra mulheres, e ouve mulheres dizendo, a gente se divertiu muito, mas ele não quer compromisso. Então, se ele não quer algo sério, pare de investir seriamente nele, né? Exato, se você quer algo sério. Se não, ótimo. Ok, legal, então, tudo ok, bem, né? divirta-se. Se divirta. Não fique chateado 2, 3 meses quando ele estiver saindo com outra pessoa e não estiver com você, porque agora você tem sentimentos por essa pessoa e eu acho que é aí que tanto homens quanto mulheres ficam presos nisso, porque começam a ter ligações químicas e sexuais, ao invés de, ok, a gente tá em alinhamento com o que queremos em termos de estar em algum tipo de relação, ou eu tô bem se essa pessoa começar a me abandonar, ou não ficar conectada comigo e começar a viver sua vida de uma outra maneira. Eu vou ficar bem com isso. Muitas vezes as pessoas se machucam assim. Outra coisa que é informação é se as palavras dele correspondem às ações. Ah, meu Deus, ele tá dizendo todas as palavras mais bonitas, mas tá sempre atrasado. Ele tá me dizendo... O que quer que seja, tem uma vida incrível, um trabalho incrível, ou... Mas, na verdade, não vejo trabalhando muito. Então, eu presto mais atenção nas ações. As palavras combinam com o comportamento? Sim, é. Foi interessante pra gente quando nos conhecemos. Nos primeiros 30 minutos ou na primeira hora, nós conversamos sobre... A criança interior. Bem, Quase. não foram super leves, Não. né? Coisas pequenas. É verdade. A gente não tava tipo, sou uma pessoa incrível, você é uma pessoa incrível, e aí, o que é que você tá fazendo? A gente realmente se aprofundou bem rápido. E acho que estávamos sendo autênticos sobre isso. É tipo, é o que a gente vivenciou ano passado, essa aqui é a nossa jornada, aqui é onde estamos. Não foi tipo, olha pra mim, tô tentando ser a melhor versão de mim Não, eu mesmo. saí de chinelos. Lembra? Você olhou pra mim e disse, você é uma anã. Eu disse, meu Deus, você é um gigante. E então me deu aquele abraço, aquele seu abraço de urso, sua marca registrada, sabe? E nós nos divertimos muito. Acho que é isso. Que eu não estava procurando por amor. Eu estava aberta a isso, mas não estava procurando por amor. E você era o mesmo. Então, eu estava curiosa sobre quem você era. Como eu estava curiosa sobre outros caras, então eu fiquei... Quem é você sobre o que é? Quem é você sobre o que você é? E então, obviamente, foi o melhor de todos. O melhor pra mim. Era o melhor par. O melhor pra mim, Não exato. importa, não é sobre isso, não é sobre isso. Não, mas é por isso que eu disse o melhor o pra melhor mim. par. E eu tava aberto a ser consciente do que você quer como indivíduo e verificar se essa pessoa combina, né? A gente teve sorte de várias maneiras porque compartilhamos linguagens de amor que são idênticas. Sim. Eu nunca percebi como é importante estar em alinhamento nessas linguagens de amor ou estar bem se você não combinar com isso. E é estar bem dar a outra pessoa algo que você normalmente não faz e tá ok com isso.
E eu acho que as nossas linguagens do amor combinam com quem somos, nossa personalidade. Então, quando eu apareço, querendo passar um tempo de qualidade, tocar e ter palavras de afirmação É. com você, essa é minha E pra mim personalidade. é ótimo, porque então o que acontece é, porque essas também são minhas linguagens do amor, eu me sinto amada. Exato. E você não precisa fazer um esforço extra É. pra que eu me sinta apreciada. Eu acho que é isso que eu vi as pessoas dizendo, tipo, é bom entender o seu parceiro. Quais são suas necessidades e prover essas necessidades e ajudá-los a entender isso. E eu concordo que se você quer fazer uma relação funcionar da maneira mais saudável, deve estar a serviço da capacidade de alguém de receber amor. Então é bom poder dar e contribuir dessa forma da melhor maneira. Mas se isso não vem com naturalidade, isso só cria um pouco mais de atrito para que aconteça. Você tem que pensar nisso com mais atenção, tem que sair da zona de conforto, fazer coisas desconfortáveis. Eu não estou dizendo que não vai funcionar de forma eficaz, mas eu me sinto grato que Eu eu também. posso ser mais eu É. mesmo e não ficar toda hora tipo, ela precisa de um presente meu, ela precisa que eu faça isso ou que eu faça aquilo. Então você se sente amada com base no alinhamento da linguagem do amor. E é importante ter ciência disso. Não significa que não vai dar certo em uma relação. É que você provavelmente terá que fazer um pouco mais de esforço Mais para se esforço. comunicar na linguagem É. de amor da outra pessoa. Mas isso acontece toda hora. Eu ouço experiências. Te contei que quando eu estava no ensino fundamental e no ensino médio, e parte da faculdade, eu andava com caras. Eu tive um evento traumático quando garotinha, e minhas 2 melhores amigas faleceram. E então, depois disso, eu só andava com caras por um longo tempo, até curar essa parte. E agora tenho um bom grupo de amigas, mas quando comecei a perceber essas coisas, um dos meus amigos, lembro, ele disse: "Eu não sei o que fazer. Ela acha que eu não a amo. Mas aqui estou. Eu a levei nessa viagem, a levei nessa experiência, a levei nessa coisa e se ela precisar de algo no meio da noite, eu vou e estou lá por ela." Então, claramente, a linguagem de amor dele são as ações. Então, o que acontece? Ela diz: "Eu não sinto que ele me ama. Ele nunca diz como eu tô bonita. Estou com esse vestido que ele comprou pra mim. Estou me exibindo na frente dele e ele não fala nada. Nunca diz um 'eu te amo'. Nunca." Bem, ele diz com as ações, mas você não está captando isso porque sua linguagem do amor são palavras de afirmação. E quando conhece, é por isso que é importante conhecer a si mesmo. Isso só causa mais atrito, não significa que a relação não vai funcionar, mas eu acho que o que tentamos fazer é garantir que estejamos alinhados com o máximo de coisas possíveis e aceitar os valores, a visão e o estilo de vida da outra pessoa também dizendo, ok, eu estou alinhado com isso e talvez às vezes eu não queira fazer certas coisas, mas aceitei quem você é e eu estou bem com certas coisas. E vice-versa, né? Ao contrário de, tipo, ficar como, uau, eu não quero fazer essas 17 coisas que você gosta, ou dos seus valores em torno disso, ou o que quer que seja, daí eu vou ceder, mas sem realmente aceitar de verdade. É quando há mais atrito, eu acho. Então, acho que a gente teve muita sorte, muita Muito, mesmo. muito. A gente está alinhado, mas Uhum. também acho que passamos 20 anos em várias relações É. onde a gente aprendeu e cometeu erros e fizemos coisas onde, ok, temos sabedoria agora. Uhum. E eu falei várias vezes que se eu tivesse uma relação aos 20 e poucos e me casasse, eu não teria como dar certo. Se tivéssemos uma relação em que eu estava desalinhado desde o início. Uhum. Como se tivéssemos nos casado só porque eu te amo, isso é incrível, estamos tendo muita química, eu me casei sem esclarecer se estamos alinhados nos valores e visão, no estilo de vida e todas essas coisas. Eu não sei se teria a força de vontade ou inteligência emocional para conduzir um casamento saudável. Eu não acho que eu ia conseguir. Eu não digo que eu estou dando desculpas, mas eu não era capaz disso. E provavelmente é por isso que eu tinha tanto medo de relações, porque eu pensava, tipo, eu não quero estragar tudo. Mas eu acho que muitas pessoas se comprometem e depois se casam sem ter 100% de honestidade e autenticidade sobre quem são, Uhum. o que querem agora, o que estão planejando para o futuro. Então, qual é a pergunta que as mulheres podem fazer aos caras? Quais são perguntas específicas que podem fazer para ter
mais informações deles para ver se é o alinhamento correto. Acho que é muito importante. E obviamente basicamente, você tem que escutar a pessoa, né? Ter discernimento enquanto estiver ouvindo, porque tem muitos caras que podem contornar ou serem inautênticos ou potencialmente mentir para não fazer a coisa errada e se certificar de não magoar. Então, como você também tem intuição de ouvir o que é autêntico de verdade? Eu acho que uma das coisas que eu costumava fazer quando eu tinha uns 20 anos é que quando você está nos primeiros encontros, você fala muito sobre você. Você quer que a outra pessoa se apaixone por você. Então você compartilha tanta informação. E porque você quer que a pessoa goste de você. Eu diria agora, para obter o máximo de informações que puder da outra pessoa. É incrível conhecer alguém novo. É incrível conhecer as histórias deles. E na maneira como contam suas histórias e como eles te contam as histórias, você achará informações. Exemplo, não é a mesma coisa quando você conhece um cara que já traiu no passado, que diz que traiu porque a mulher era louca. Se um cara te disse que traiu porque a mulher era louca, esse é um cara que não melhorou. Ele não assumiu a responsabilidade de suas ações. Mas se ele disser, escuta, isso que aconteceu, há dois lados da história. Essa é a história dela, essa é a minha história e foi isso que aconteceu. Então, o que você aprendeu? Faça perguntas como essa, então, o que você aprendeu? Ou nem faça essa pergunta, espere para ver se ele te conta ou o que ela aprendeu. Bem, aprendi que estava sem integridade, e isso é a pior coisa que posso fazer comigo, porque assim perco o amor próprio. Aprendi que machuquei outro ser humano, que traí outra pessoa, e nesse processo, também me traí. Essa é uma pessoa que aprendeu uma lição? Então preste atenção não só na história, mas em como te contam a história. Eu acho que isso é muito importante. E, ouvi-los e acreditar neles. É isso, acredite no que dizem. Então, acho que perguntas como essas deveriam ser feitas antes. A maioria das minhas amigas dizem, não quero espantar o cara, mas não pergunte ao cara, você gostaria de casar comigo? Ou você nos vê tendo filhos? Não faça isso. Se você, no primeiro mês, já está se vendo tendo filhos com aquele cara, tem algo errado com você. Sério? Você não o conhece. Certo. Você não o conhece. Como pode pensar que vai ter filhos com esse homem que conhece há um mês? Sério? Não. É dos seus filhos que você tá falando. Não o resto tenha da pressa. sua vida, o resto da vida. É a sua vida. Se não funcionar, vai ter que dividir seu filho com aquele estranho que você conheceu há um mês e tá pensando assim? Não. Mas e quem diz, quer saber? A gente se conheceu e se casou em uma semana. Ou em um mês. Eu acho a gente que... sabia. E dizem, talvez aconteçam alguns casos que podem ficar juntos por muito tempo e ter um casamento saudável, esse tipo de coisa. Mas na maioria das vezes não vai dar. E por que você acha que assumir um compromisso de longo prazo, vitalício, depois de uma semana, depois de um mês, conhecendo alguém, não é a coisa correta a se fazer? E de onde é que vem isso? Quando alguém se compromete e fala, tipo, eu sabia que era minha alma gêmea. Ai, meu Deus. Depois de um dia, uma semana, um mês. E é isso, vai ser uma vida incrível que a gente vai ter junto. O que é que acontece a partir desse lugar de saber rapidamente que essa é a pessoa pro resto da minha vida, vou casar e ter filhos, vamos... Acho que isso é um pouco louco pra mim. Acho que tem muito a ver com filmes. Acho que tem muito a ver com codependência e aquilo de você me completa. Você sabe disso, mas tem uma pessoa na minha vida que no segundo encontro me disse, vai achar que sou louco, mas eu te amo. A mesma pessoa que estava batendo naquela porta agindo feito louco. Não tô dizendo que ele era louco, só tô dizendo que, como você pode dizer a alguém? Ou alguém pode dizer a você, eu te amo, no segundo encontro, se você não o conhece? Você pode dizer, eu gosto de você. Certo. Talvez seja Tem isso que querem interesse em dizer. você. Talvez Gosto seja... de quem você é, sua personalidade. Sim, sou fascinado por você, me sinto atraído por você, isso é bom. Talvez seja o que querem dizer. Agora, indo pra história disso, meu pai viu minha mãe e disse, eu gosto dessa mulher para o 7º filho da minha mãe. Que é ele. Ele é o 7º. Mas ele não achava que essa é a mulher que vou me casar. Ele disse, eu gosto dessa mulher pra mim, eu gosto dela.
E quando converso com eles, meus pais casados há 40 anos, quando converso com eles, eu falo assim: você se casou, tinha 19 anos, e minha mãe era o contrário. Meu pai tinha 20 e minha mãe 19. Tão jovens? Como você... Pois era tão jovem? Como fizeram isso? Minha mãe é muito esperta e falou: eu escutei a minha avó e segui tudo que ela me falou. Ou seja, tive conversas difíceis com seu pai, muito antes de nos casarmos. E minha mãe, toda a minha vida, me disse que o amor é uma escolha. Essa coisa que as crianças dizem: meu Deus, eu senti essa química. Ela fala: nada. O amor é uma escolha. E você escolhe amar todos os dias. E você me escolhe todo dia. E eu escolho você todos os dias. É por isso que é tão bonito quando você pensa sobre essa ideia e essa realidade de liberdade no relacionamento. E esse mito de segurança. Tem muitas pessoas por aí que se sentem assim, e muitas mulheres, devo dizer, eu era uma delas, que se sentem tipo: eu quero me sentir segura nesse relacionamento, eu quero noivar, eu quero casar, e quando ficar noiva, casar, me sentirei Ficarei segura. segura. Por que as mulheres querem esse tipo de segurança e por que tentam controlar a ideia de segurança em seu homem, controlando uma linha do tempo, uma situação financeira, como reagem ou respondem a você, o que precisam fazer diariamente para que você se sinta segura? Por que tem essa necessidade de controle, essa falsa sensação de segurança que algumas mulheres tendem a ter, que dá para realmente criar segurança desse lugar? Não pode criar segurança dessa forma. O que acontece é que aprendemos na vida que uma vez que você consegue o anel, estará segura. Depois que se casar, estará Assim que segura. tiver a casa. Depois de ter a casa, estará segura. Não. Você é a única pessoa que pode fazer você se sentir segura. Não pode deixar sua segurança para os caras, ok? Você, Lewis, eu te amo muito. Mas nunca posso deixar minha sensação de segurança em suas mãos. Nas minhas mãos. Por quê? Porque o que é que acontece? Porque se você falhar comigo nisso Você não ou se sente aquilo, segura. daí eu não me sinto segura. Vou querer recuperar minha segurança. E como vou recuperar a segurança? Tentando controlar você, a maneira como se comporta, porque eu não estou segura. Então, eu estava falando com uma amiga no México e ela estava me contando, sabe, eu me sinto muito insegura sobre as ex do meu namorado, porque todas elas são muito mais bonitas do que eu. E ela pediu meu conselho e eu disse: ok, me conte mais sobre isso. Ela disse: sim, outro dia me senti muito ansiosa porque íamos a uma festa e uma das ex-namoradas estaria lá. E aí aconteceu que ela tinha algo para fazer naquele dia e não podia ir. Mas era uma festa de trabalho, então ele tinha que ir de Ele qualquer estaria jeito. lá, a ex estaria Então a lá. ex ia estar lá. E então ela estava se sentindo insegura, porque e se a faísca acender? E ela disse: eu não me sinto segura. E eu entendo o sentimento. Posso entender o sentimento, porque já me senti assim no passado, antes de muita terapia e curar minhas feridas internas da minha infância. Mas, por que isso me faz? Eu entendo. E eu disse: então, o que você quer fazer? Tô pensando em cancelar essas coisas do trabalho para poder ir para a festa, para poder estar lá, para controlar, ver o que está acontecendo, me sentir segura, certo? Sim. Eu disse: vamos ver o que está por trás dessa segurança. Por que você não se sente segura? O que é? Bem, eu não sei. Já pensou na possibilidade de que isso tenha a ver com... É que eu amo muito. Eu disse: sim, você ama, é uma mulher maravilhosa, mas talvez seja controladora. E não tem como você controlar o que ele faz, e quando faz, ou como faz. A única coisa que você pode controlar é você mesma. Essa é a única coisa que pode fazer na sua vida. Porque a beleza dos seres humanos é que eles não são controláveis.
E porque seu homem é incontrolável, é por isso que você cuida dele todos os Você dias. investe nisso. Você investe nele todo dia. E se ele disse eu fui a essa festa sozinho, tive uma faísca com minha ex-namorada ou algo assim, provavelmente significa que ele não era certo pra você se ele vai se sentir tão facilmente atraído com uma conversa e pensar, quero ficar com essa pessoa. Então você não quer estar com alguém que não tá comprometido em investir numa relação ou que é persuadido por outra pessoa. É. Tão fácil assim a partir de uma Então conversa. você economizou muito tempo. É, Porque aí, esse cara, ele eventualmente iria... faria isso. Exato, é. Mas eu queria ir mais fundo. E quero só dizer, ok, vamos lá. Sério, vamos descobrir o que tá acontecendo por trás disso. Por que se sente tão insegura sobre as ex do seu cara? Porque eram supermodelos, ok, mas o que tem por trás disso? E ela entendeu. Ela disse, é que sinto que não sou suficiente. Eu disse, ok, então que parte de você tenta controlar seu homem? Porque você sente que não é suficiente. O que vai acontecer é que você continuará agindo com ciúmes. Porque ela se comporta como se fosse uma pessoa ciumenta, se comporta de forma controladora e insegura e fazendo todas as perguntas a ele todos os dias, o que tá fazendo, com quem tá, o que tá rolando aí, o tempo todo. E o que vai acabar acontecendo é que seu cara vai começar a sentir que todos os dias, ou quase todos os dias, você não está feliz. E um homem, me diga se eu estiver errada, mas um cara tá programado para querer fazer você se sentir feliz, se sentir bem, fazer você estar em sua energia feminina, alegre, amorosa, carinhosa, todas essas coisas diferentes. E quando ele ver que você está chateada com ele, ou que você está chateada por causa de algo, ele vai querer te fazer feliz. E no dia seguinte que você não consegue controlar, a próxima coisa que você não pode controlar acontece no dia seguinte. E o que acontece com o cara? Me diz, ele vai tentar fazê-la feliz. Claro. O que vai acontecer? Vai começar a ficar cada E vez se mais você nunca frustrado. tá feliz, ele vai sentir que tá fracassando na Que relação. está fracassando porque está programado para fazer você ser feliz. Então sentirá o fracasso dele. Ele vai focar nele. Não sou bom o suficiente para ela. Eu não sou bom o suficiente, ela nunca tá feliz, não importa o que eu faça pra deixar ela feliz, eu dou isso a ela, compro isso, cuido disso, ligo 20 vezes por dia, e ela não tá feliz. É porque nunca é suficiente. Exato. E quando a realidade é que você sente que não é suficiente, não importa o que seu namorado faça para tentar te fazer feliz, se você não se sente suficiente. E isso se torna exaustivo, a insegurança e o ciúme vão arruinar a relação a longo prazo. No começo parece fofo, tipo, essa pessoa realmente se importa comigo, ela é ciumenta, ou o que quer que seja, ou tá insegura. Pode parecer fofo nos primeiros meses, mas fica exaustivo com o tempo, porque você começa a dizer, eu faço isso e aquilo pra essa pessoa, uma e outra vez eu tô investindo nela, escrevendo cartas de amor, dizendo que ela é doce, eu tô comprando flores pra ela, e ainda assim sentem ciúmes e insegurança. O que seria necessário para que não fossem ciumentos assim? Nada da pessoa, eles precisam aprender dentro de si mesmos. Completos e seguros com quem são, dentro da relação. E é por isso que a gente tem que se perguntar, será que a gente se alinha, que a gente combina? Perguntas, as grandes perguntas. E como perguntar? Novamente, você não quer assustar o cara e dizer, você se vê, você pergunta assim. Você, porque tá conhecendo ele? Você não se vê casando com aquele cara se você for certa da cabeça. Sério? Não se apaixona em 2 dias? Então, você tá conhecendo esse cara. E não diz... Isso, você diz... Você se vê casado no futuro? Um dia. No futuro. Você se vê com filhos no futuro? Não comigo, não agora. Não com você. Você não tem um vestido de casamento no porta-malas? Não. Então, você se vê? Eu acho interessante, você fez muitas perguntas boas no início e uma delas foi, você me perguntou, você se vê casando e tendo filhos? E eu fiquei tipo, eu vou ser honesto, eu não me senti 100% certo no passado, mas é porque eu não sentia seguro nas relações e sempre me senti preso e sentia incerto sobre o que eu podia confiar a longo prazo, e foi tudo por causa de uma ferida dos meus pais. Mas você me perguntou de um jeito assim, foi curiosidade, você se vê fazendo isso? E eu disse, e fui honesto, eu disse, bem,
Eu não tenho certeza, mas sim com o ambiente certo e a parceira certa, onde eu me sinto seguro, me sinto livre dentro da relação. Exatamente. E com base nisso você disse, ok, faz sentido, mas eu tô dizendo, bem, não senti isso totalmente no passado e isso não te Não. assustou. Você ficou tipo, ok, é uma informação sobre ele, não ter as parcerias certas, mas não significa que ele seja contra. Exato. E se eu tivesse dito, não, nunca quero ter filhos, eu nunca quero casar, isso não é pra mim, você diria, ok, tudo bem, não é a relação certa pra você mim. foi... Na verdade, eu me lembro da conversa porque foi tipo... Tivemos muitas conversas. Houve uma que eu me lembro. Como foi? Me lembro de dizer algo sobre... Essa foi uma das Vou te fazer... primeiras. Eu disse, vou te fazer 2 perguntas. Eu lembro E exatamente. dependendo da resposta, podemos continuar, nos vermos namoro, romanticamente, ou sermos só grandes amigos. E a propósito, será uma amizade incrível. É. Eu lembro porque, da forma como a gente foi se conhecendo, não era com objetivo. Foi explorar, Uma se divertir, se exploração, conectar, foi Exato. divertido, libertador, apenas se explorar como pessoas. Foi Então, lindo, quando... você me perguntou e eu fiquei tipo, o que é que ela vai perguntar? E com base nessa resposta, a gente pode sair mais ou não sair dessa maneira. Talvez conectar de uma porque outra forma, mas... estávamos saindo, coisa tipo, de há um mês e meio, talvez 2, algo assim. E eu fiquei tipo, cara, eu meio que fiquei triste, porque eu tava tipo, droga, eu nem sei se eu quero que você me faça essa pergunta. Eu Porque sei, eu não mas queria foi mentir, importante né? Eu me pra lembro de mim sua pensar, honestidade. Dá pra perguntar amanhã, vamos aproveitar a Eu noite, lembro, eu vamos lembro. só sair, não estragar o momento. Eu lembro que foi meio triste, eu fiquei tipo, caramba, eu quero ser 100% autêntico e eu espero que ela não vai me perguntar algo onde eu tô dizendo a verdade e a minha verdade e ela vai dizer, não é isso que eu quero e a gente vai ter que parar. E é uma coisa assustadora pra muitas pessoas. Sim. Tem que ter muita coragem pra dizer, cara, aqui tem um ser humano incrível na minha frente, tivemos um ótimo mês, ou 2 semanas, ou 6 semanas, foi muito legal e eu não quero que isso acabe. Então, às vezes, as pessoas cedem, né, e para fazer com que a alegria, a diversão, a emoção continuem, elas cedem ou escondem coisas ou retêm parte porque não querem decepcionar a pessoa. Mas estão fazendo um desserviço a si mesmo. E abandonam a si mesmos, E ao relacionamento. Né? E no futuro é pior ainda, porque eles vão ter que lidar com a verdade. Porque ela vai sair Depois de qualquer um jeito. ano, 2, seja lá quanto tempo for, vai sair. E se sair mais cedo, às vezes as pessoas conseguem lidar com a verdade mais cedo por conta da sua autenticidade, a menos que seja um problema, algo como ter filhos ou casamento. Mas se eles dizem, não gostei do que aconteceu, mas foram honestos desde o início, eles podem dizer, eu respeito isso, eu respeito. Talvez se você tivesse escondido por 1 ano e só então me contado, aí seria um problema. Mas consegue imaginar a ansiedade de não fazer essas perguntas até 1 ano depois? Seria muito louco. E é o que a maioria das pessoas faz. Exato. Esperam porque não querem perturbar as coisas e você me perguntou isso. E eu disse com a pessoa certa, com a base certa, não quero me comprometer com isso agora, conhecendo você por 1 mês. Não, mas você não falou de mim? Mas eu pensei, eu não seria capaz de fazer isso, a menos que eu tivesse tempo e energia e realmente conhecesse alguém por um período de tempo que eu me sentisse mais seguro e livre pra poder ser autêntico e não ser julgado. E pra mim, essa resposta foi ótima, porque em minha experiência de vida, não me senti segura para ter filhos com outras pessoas. Então, isso faz sentido pra mim. Exatamente, Porque é semelhante à minha resposta. Exato. Você me fez uma série de perguntas no início, onde eu tava tipo, ok, você autêntico e honesto, mas podemos não ser mais amigos ou estar mais nessa relação. E uma delas foi, Luz, quais são suas prioridades? Foi uma conversa sobre prioridades na vida. E você sim. disse algo como... Foi assim, estávamos falando sobre, em geral, sobre como algumas pessoas não são completamente honestas. E se elas não são honestas, então, mais tarde, a verdade aparece. E era sobre verdades. Estávamos conversando sobre verdades e eu dizia que estava amando quão autêntico você é. E isso é incrível pra mim, a forma como você é no nosso relacionamento, a maneira como você é pras pessoas, na vida. Você é tão autêntico e eu amo isso.
E você disse, bem, eu vou te dizer algo que eu acho que E você também realmente vai fazer perguntou você sobre fugir. quais eram minhas prioridades. Me perguntou sobre esse Quais são suas assunto. prioridades na vida? Eu vou te dizer por que isso foi tão importante. Eu fiquei tipo, caramba, eu não queria essa pergunta agora. Pode ir. E então você disse... Bem, por que você fez essa pergunta? Por que é tão importante? Então, essa pergunta foi muito importante pra mim porque, no passado, eu tive relacionamentos em que... Como eu explico isso? Você sabe disso, eu sou atriz, produtora, escritora. Li meu primeiro livro motivacional aos 9 anos. E então, o segundo livro aos 9 anos, o terceiro aos 9, eu tava naquele mundo e queria... Então, bem cedo na minha vida, encontrei meu desejo ardente. Eu soube muito cedo na minha vida que queria ser atriz e que queria, eventualmente, fazer filmes. Então, sempre que eu começava a namorar meu primeiro namorado, eu perguntava, qual é o seu desejo ardente? Qual é a coisa que você acorda de manhã e tem que fazer aquilo? Você tem que fazer. Porque faz você se sentir bem, se sentir em serviço ou seja lá o que for. E no passado, tive relacionamentos em que eles diziam, você. E eu dizia, não diga isso. Não diga que sou eu, é uma responsabilidade enorme. E isso era o treino da minha mãe. Eu tinha 15 anos e fazia essas perguntas porque minha mãe sempre dizia, se um cara te diz isso, não é tão bom, não. É uma responsabilidade enorme. E eu perguntava isso e quando diziam, você, eu sentia que tinha algo errado. Então, eu te fiz essa pergunta. Você me perguntou, você disse, eu não me lembro quando foi talvez 2 meses, eu não sei, mais ou menos por aí. É por aí, né? Provavelmente sim. Nessa época, 2 meses de namoro. Sim. E também, queria dizer, se eles responderem, eu não sei, pra Qual é o seu mim, desejo ardente, seu desejo sonho, ardente, seu sonho, aquela coisa que você precisa fazer e pela qual tá aqui, se te dissessem, eu não sei, pra mim, eu aprendi na minha experiência que eu terminei com um dos meus namorados, meio que terminamos juntos. Não foi como se eu tivesse terminado. Porque eu estava atuando, fazendo minhas coisas, e ele... Eu não tenho uma paixão, e eu não sei o que é isso. É difícil, bem difícil. Então você me perguntou sobre prioridades, e eu me lembro de dizer a você... Nesse ponto eu tava tipo, com base no que eu vou dizer, eu não sei se você vai querer namorar comigo depois disso. Você disse isso. É meio que você já disse isso em uma conversa anterior sobre casamento e filhos, se eu me vejo no futuro assim. E perguntou sobre prioridades e eu disse, caramba, sério? Por que você tinha que me perguntar isso? Porque eu quero ser honesto. Eu tenho que ser autêntico. Eu quero exercitar a minha integridade. Mas eu nunca experienciei uma pessoa antes que eu disse quais eram minhas prioridades e elas ficaram bem com isso. E aí eu me sentia fracassado porque elas não ficavam felizes, né? Ok. E aí eu te falei... Não ficaram felizes com a Não ficavam verdade? felizes, E com a sua verdade? O que é uma loucura. E aí eu pensei, ok, vou minimizar minhas prioridades para que você fique melhor sobre a relação. Você me perguntou sobre isso e a grande pergunta que todo homem ouve em algum momento de uma mulher é quais são suas prioridades? E eu falei, vou te contar, mas acho que você não vai gostar disso. Eu não acho que você aguente a verdade. Tem certeza que quer a verdade? Eu disse algo assim. Você E disse. você disse, eu quero a verdade. Eu disse, tem certeza? Eu já te perguntei umas 4 pra vezes, mim, né? sua verdade era a coisa mais valiosa. Você disse, por favor. Eu disse, eu só não sei se você é capaz de aceitar isso. Ou se você vai gostar de mim. E eu fiquei pensando coisas malucas, tipo, Pois é, o que então, ele vai dizer? Exato. E eu disse, ok, minha prioridade número 1 é a minha saúde. Garantir que eu dedique tempo e importância para poder cuidar da minha saúde, que é espiritual, mental, física, emocional, tudo e garantir que eu tenho tempo durante o dia para poder fazer isso para mim. Não significa que eu preciso de 10 horas para minha saúde, mas eu preciso investir tempo todo dia nisso. E se eu sentir que isso está me puxando para longe de mim ou não está apoiado, então haverá um problema. E eu disse, nenhuma mulher quer ouvir que não é a prioridade número 1, né? Pelo menos na minha experiência, nenhuma mulher ela quer ouvir que... Exceto por mim, foi ótimo. Pois é. Então eu disse,
E você não vai ser a prioridade número 2, mas deixa eu Eu dar um lembro contexto sobre disso. isso. Então não é pessoal, eu disse, a prioridade número 2 é minha missão. O que eu sou levado a fazer, o que me ilumina, o que eu sinto que eu fui chamado pelo meu Criador para trazer para o mundo, minha criação, meu serviço, minha missão. E agora eu tenho uma grande missão. Talvez isso mude no futuro, numa estação diferente da vida, mas isso não vai mudar tão cedo. É preciso um grande foco de tempo e energia para isso. E não quero ser afastado disso porque no passado eu fui afastado. Não estou culpando outras pessoas, eu permiti que essas pessoas me afastassem disso, mas eu senti como se tivesse que me afastar para fazer alguém se sentir feliz. E eu pensei, eu não quero mais viver sem autenticidade, eu vou passar muito do meu tempo e da minha energia na minha missão. Eu fui muito claro sobre qual era a minha missão. E você disse, nenhuma mulher que eu vi que não é a prioridade número 1 ou 2, então Enquanto eu disse... isso, eu tava E eu falei, sorrindo minha terceira prioridade, isso foi antes da gente estar comprometido ou exclusivos numa relação. Eu pensei, minha terceira prioridade é minha parceira. Investir tempo e energia em minha parceira e garantir que ela seja uma prioridade máxima, mas se a número 1 ou número 2 estiver sendo bem cuidadas e celebradas, minha parceira vai se sentir como a prioridade número 1. Vai se sentir como uma coisa mais importante, vai sentir que tem tudo o que precisa. E eu acho que esse é o contexto que eu quero criar para as pessoas, é cuidar primeiro da minha saúde, da minha energia. E assim eu tenho mais energia para cuidar daquilo que mais me ilumina, a missão pela qual sou chamado. E a partir daí, eu posso estar muito mais alegre, mais presente, mais generoso, mais E criativo, você mais está divertido. mesmo, é E isso. tudo isso, né? Quando estamos juntos. E eu posso sentir paz cuidando da minha saúde e paz quando eu estou no meu trabalho e não preciso ficar estressado por você precisar de mim para alguma coisa. E quando eu disse isso, como você se sentiu tendo essa conversa sobre questão de Pra prioridades? mim, especificamente pra mim, isso me fez sentir bem. Porque eu pensei, ai meu Deus, isso é incrível. Pra mim, porque, de novo, se você é a prioridade número 1 daquele cara, é uma responsabilidade enorme. É quase como dizer coisas como, você me completa, ou eu quero te fazer feliz. E você não me faz feliz, Lewis. Você me faz mais feliz. É verdade. Você me deixa super feliz. Então, é por isso, entende o que digo? É assim, pra mim... Porque se a outra pessoa te decepcionar, e essa era a sua prioridade número 1, ou se você fizer algo que quebre o coração dela, ou algo do tipo, o mundo inteiro desmorona. Então, não pode. Pra mim, de novo, isso é pra mim. Existem todos os tipos de modelos e paradigmas, mas no paradigma em que estou, não é necessariamente romântico. Não são as coisas que você vê num filme, tipo, se visse num filme, numa comédia romântica, um cara dizendo, você não vai ser minha prioridade número 1, nem a segunda. Não é você romântico, não vai ser. né? Isso soa quase antirromântico, mas soa muito saudável. Saudável, é. É super saudável. Porque aí eu sei de fato, se você não está se cuidando, como pode cuidar de mim? É como no avião, né? Se não pegar sua máscara e respirar, como vai dar a máscara para as Eu crianças? acho que muitas mulheres, elas viveram esse papel de fazer todos os outros a sua prioridade máxima. Você vê certas mulheres casadas que têm marido e têm filhos e colocam o marido e os filhos antes delas e de suas próprias paixões e sonhos, e assim elas calam suas vozes, elas calam seus sonhos para servir apenas aos outros. E grande parte da satisfação está no serviço a outras pessoas. Uma das principais coisas é estar a serviço da minha equipe, da minha missão, dos meus amigos, família, de você. E você está, Mas meu amor, sou testemunha claro, disso. Mas se eu subtrair meu próprio serviço à minha saúde e subtrair o serviço dos meus sonhos, então eu vou perder minha voz, eu vou perder minha saúde, eu não vou ser autêntico ou não serei tão atraente na vida. E isso é em termos de ser humano, não em termos sexuais, mas em termos de plenitude, ser atraente, porque eu não vou ser tão saudável, vou estar Sim. me subtraindo demais, né? Então, de certa forma, existe uma apreciação dos outros, mas se você não está dando a si mesmo o que você precisa,
aquilo que o seu criador sente que você precisa fazer, então você está fazendo um desserviço. Eu acho que isso torna a gente menos atraente com o tempo. E é aí que você vê desafios nas relações depois de muito tempo. Ela é uma ótima mãe, mas ela não se cuida e simplesmente se abandona para poder servir aos outros, mas ela se torna menos atraente, ou ele, ou algo Sabe, assim. meus pais têm uma linda maneira de explicar isso que eu aprendi. Eles dizem: somos dois indivíduos que escolhemos para compartilhar nossas vidas juntos. Então, minha mãe, ela é inteira, meu pai é inteiro. E eles decidiram compartilhar suas vidas juntos. Uma vez que compartilham suas vidas, eles o chamam de modelo de pirâmide. Então, dizem que Deus está acima de tudo e é o fio que atravessa toda a pirâmide. Você e eu, ou seja, mamãe e papai, estão no topo da pirâmide, no topo disso. E assim, chegamos primeiro um ao outro nisso. Mas já abordamos a parte individual. Você, sua saúde, seu propósito, missão, seu parceiro, certo? Agora estamos juntos. E depois, vem as crianças. Depois, vem a família, o Os resto cães, os do... pets. Os cães, os animais, a família, então, o que quer que seja, a família estabelecida, os amigos, a comunidade começa a ficar maior, porque inclui mais pessoas. Mas muitas pessoas têm desentendimentos num relacionamento porque o marido ou a esposa colocam as crianças em primeiro. O que acontece quando você coloca crianças antes do casamento? Muito ressentimento é construído e não está dando necessariamente um bom exemplo aos filhos. Porque o que acontece é que você começa a criar equipes. Aquele pai que diz: "Ei, não conta pra sua mãe. Vamos fazer isso. Você não pode fazer isso. Porque você está dizendo que seu pai ou sua mãe não é tão importante. Eu sou legal." E dentro desse pequeno cérebro, você vai criando aos poucos uma divisão. Ou falar mal do seu parceiro para seus filhos. Começa a dividir a personalidade deles. Certo, ainda bem que você tá aqui para poder disciplinar crianças. Brincadeira. É só você o pai legal que não disciplina ninguém. Mas acho que é um bom modelo, porque discutimos isso muitas vezes. Mas, de novo, essas conversas são muito boas de se ter quando está conhecendo a outra pessoa, sabe? Quais seus pensamentos sobre religião, a espiritualidade, sobre política, sobre... E as pessoas dizem para não trazer à tona porque cria discussões. Ora, traga à tona. Porque quanto menos desses desentendimentos você tiver, mais... Sabe o que eu vou dizer? É, claro, eu acho que sim. Tipo, 80% do sucesso no relacionamento é quem você escolhe, certo? Eu acho que se você puder escolher o alinhamento no início, colocar tudo na mesa ainda cedo e se perguntar se vocês alinham, e aí se não eu aceito, e se eu aceitar, saber que vai ser assim para sempre. Daí eu vou me alinhar para aceitar, e talvez não queiram criar os filhos de uma certa maneira, isso não esteja de acordo com os valores, mas você poderia ver isso da perspectiva deles e dizer: ok, não é o que eu realmente quero, mas eu estou disposto a aceitar isso porque eu vejo que 80% de todo o resto é muito bonito e que essa coisinha talvez seja mais uma coisa de controle ou algo que eu fui criado e que eu senti que eu queria fazer, mas tudo bem colocar o controle de lado nessa coisa. Eu posso aceitar que ela ou ele, que pode ser sempre assim, sabe? E eu tô bem com isso. E se eu não tiver ok com isso, talvez não seja a combinação certa pra mim também, mas é difícil. E depois que você encontra uma conexão e algumas compatibilidades e química com alguém, é difícil ir embora. Ou você pode criar acordos também. Eu sinto que a gente fez um ótimo trabalho. Somos abençoados com esse alinhamento. Sim. Nós também tivemos muita aceitação. Estamos aceitando totalmente essas coisas. De que você foi criada de maneiras que eu não fui. Tivemos algumas coisas que éramos semelhantes e eu aceito isso. E você me aceita por não precisar de ser de uma certa maneira que você foi. Sim. E também a gente criou muitos acordos em torno de qualquer coisa que possa ser um mal-entendido, ou possíveis frustrações no futuro, ou possíveis discussões. Porque vão acontecer. Porque criamos acordos de maneira consistente. Então acho que o primeiro é ver se estão de acordo e depois
Vê se você pode criar aceitação se tiver algo que não quer. Você consegue aceitar? Se não, você pode criar acordos para apoiar como você vai abordar alguma coisa que não está alinhada. E quando você consegue fazer isso, eu sinto que você pode criar muito mais harmonia, né, muito na mais. relação. Eu amo nossos acordos. É. E estamos sempre fazendo acordos. Como no outro dia, eu telefonei sobre uma viagem que eu queria fazer, da qual você sabia, mas não sabia de que eu literalmente recebi no celular naquele momento, e você meio que sentiu como se eu tivesse te jogado de escanteio porque não sabia com quem estava falando, mas precisava me apoiar. E depois que toda a conversa aconteceu e desligamos, e fiquei tipo, ei, ops, é verdade. Eu fiquei tipo, ou talvez possamos fazer um acordo que... Você ficou tipo, eu quero te apoiar para ter sucesso. Você disse? Mas se eu tô no escuro e não sei do que eu tô falando, então me dá um contexto Só me dê um antes, contexto antes da ligação. porque você tá animado. E faz todo sentido, né? Então, pra mim, é como se você começasse a fazer esse acordo. Não falamos nada profundo ou intenso, nada assim depois das 23 horas. Sério? Especialmente quando vamos à cama. Sim! Porque eu não consigo ser o meu melhor e vai exigir tanta energia para eu ficar focado e presente. E eu só tô planejando o meu fracasso, né? Então eu quero estar presente para você em conversas desafiadoras ou talvez desconfortáveis, mas quando eu tô exausto, eu baixo a cabeça, já tô pensando em dormir, eu não quero ter que acordar de novo para estar presente. Então a gente fez isso no início, né? E é um ótimo acordo. Porque, francamente, meu cérebro também não funciona muito bem. Embora eu sinta que o Porque às cérebro vezes feminino mulheres é querem muito conversar bom. a noite toda, tipo, eu tenho isso, eu fico tipo, eu não consigo pensar agora, Foi cara, o que eu não dá. disse. Acho que meu cérebro é... Porque nós mulheres provavelmente coletamos dados de uma maneira diferente, mas... Ruminam de forma Sim. diferente, mas eu não consigo ruminar depois de determinado momento. Ainda mais quando eu já relaxei. E é tipo sobre criar acordos de flexibilidade, mas eu acho isso lindo. Uma das coisas que eu queria abordar com você nessa entrevista, nesse encontro, nessa conversa com você, é sobre como você se sente sobre o conceito de amor não ser o suficiente para fazer uma relação durar. Além disso, limites que devemos estabelecer em relações conosco e com os outros. Também, o que as pessoas não entendem sobre uma visão compartilhada para a nossa relação, né? E também, Espera, como tô tentando navegar... armazenar todas as Só um perguntas. minuto. Peraí. E também, como enfrentar obstáculos nas relações de maneira consistente. E muitas outras coisas que eu quero falar, mas a gente não tem mais tempo. Não temos. Então, quero saber se vocês querem ouvir mais sobre isso em um outro episódio. Deixe um comentário aqui abaixo no YouTube ou no podcast em áudio. Envie uma mensagem no Instagram e diga sim abaixo nos comentários se você quiser uma parte 2 sobre amor, relações, intimidade e todas essas coisas. Se você quiser que eu faça essas perguntas a Marta e se quiser que a gente fale sobre isso, deixe um comentário dizendo sim. E se você quiser que a gente faça uma parte 2, então se você tem interesse, deixa um sim. Se não, a gente não faz a parte 2, mas se você quer saber respostas, vai em frente e fale sobre isso. Também quero falar no futuro sobre como você manifestou tanto na sua carreira e na sua vida e como você criou a especialidade de sonhar tão alto e depois tornar esses sonhos realidades, porque eu acho que você é uma das melhores pessoas nisso. E também tem muitas outras coisas que eu quero falar. Então, novamente, se você quiser ouvir, então você pode deixar um sim abaixo e contar pra gente. Certifique-se também de assistir ao filme Rainhas... Você tá no filme. Você disse que tá no filme? Você disse no começo. Contei, Um pouquinho, né? Eu tô no filme. Então me digam, espero que esteja no corte final, vamos ver o que acontece, Sim, né? tá, eu conheço o produtor. Exatamente. Vocês têm que me dizer o que vocês acham desse filme. Se chama Queens on the Run, em inglês. Se você tá assistindo em português, se chama Rainhas em Fuga. De Reinas, sim. Que tá saindo agora na Netflix no início de abril. Então, fiquem atentos e confiram mais o filme. Sigam Marta Igareda no Instagram, TikTok, Facebook. Marta tem 2 programas incríveis em espanhol no YouTube e em áudio. Então a gente vai ter linkado aqui na descrição abaixo também. Então vocês fiquem-se de checar. Então vocês podem clicar nos links. É um material
muito legal. Então, se você fala espanhol como língua materna, ouça e assista porque é muito poderoso e as pessoas que você convida são muito poderosas também. Sim, muito inspiradoras. Muitos terapeutas, muitos... De novo, uma coisa parecida. É engraçado. Porque eu estava fazendo isso antes de nos conhecermos. E pensamos... Espera, o quê? Eu sei, muito bonito. Foi incrível. Então, basicamente, pessoal, confiram. Um deles se chama Infinitos. E é um que Marta faz solo com diferentes convidados. Se chama De Todo Un Mucho. Muy bien, tu espanhol. É, De Todo Un Mucho. Ele vai falar espanhol. Eu sei. Vas a Essa é a hablar minha espanhol. intenção. Sí, Habla vamos. um pouquinho de espanhol. Sim, vamos. Então, confira esses dois programas. Além disso, se você está na Netflix, Apple TV ou Amazon digitar o nome dela, você vai ver todos os filmes anteriores que ela já fez. Você pode encontrar em todas as plataformas. Tem filmes diferentes em diferentes plataformas. Você deveria conferir se você fala espanhol ou se você quer ver com legendas em inglês, eles têm também. E são filmes incríveis. Eu vi todos eles. Tem mais de 40 filmes que você fez. Você está incrível em Altered Carbon, onde eu descobri que você pela primeira vez fez uma série de TV inglesa. Mas fora isso, eu sou muito grato por você, eu te aprecio. Eu te amo. Eu te amo muito, eu sou grato por você. Sinto que... Eu sinto que essa mesa é muito grande. tá muito longe, você tá muito longe. Eu me sinto estranho porque eu não tô segurando sua mão o tempo inteiro, sou muito grato. Eu também te amo. Eu sou muito grato por sua alegria, pela sua paz. E eu tô muito feliz por termos começado essa conversa no podcast. E realmente te agradeço por me ensinar sobre amor de uma maneira muito bonita, por me mostrar que o amor realmente é uma aceitação e o amor é celebrar tudo de você, não apenas partes que são boas, exato. mas você por inteiro. Então, obrigado por me celebrar por inteiro, aceitar tudo em mim. Eu te amo. Te amo. Eu aprecio você, eu sou grato por você, por acordar de manhã com você, é viver um sonho em que eu posso ver você sorrir, me beijar, me abraçar e sonhar. Então, muito obrigado por você estar na minha vida e ensinar sobre o amor de uma forma que eu nunca senti antes e eu sou muito grato por ter você. Eu te amo tanto, obrigada. Meu amor, eu sinto que eu devia estar do seu lado, te beijando, te abraçando e eu sou muito grato. E eu mal posso esperar para continuar a compartilhar o que a gente está aprendendo com pessoas aqui sobre relações, e realmente sobre o relacionamento que cada um de nós tem consigo mesmo e curar e crescer de uma maneira melhor, né? De uma maneira completa. Então eu quero que te sigam, confiram, se inscrevam em todos os lugares e eu vou perguntar suas 3 verdades e sua definição de grandeza. Então, quais seriam as suas 3 verdades? Espera, antes disso, eu queria dizer que sou muito, muito grata por experienciar o amor com você e o jeito que você me ama e o jeito que você é. Você é incrível pra mim. É tão único e eu te amo não porque você é um parceiro incrível e você faz todas essas coisas e vai além pra me fazer sentir como se eu fosse a prioridade número 1, mas porque você é único. E sua singularidade é o que enche o meu coração de ainda mais alegria, mais felicidade. E eu acordo todas as manhãs. Muitas pessoas não sabem, é óbvio, mas eu, às vezes, acordo antes de você e eu penso, o que ele vai dizer hoje? O que ele vai compartilhar? Qual é a aventura? E é isso. A vida é uma aventura. Você sabe, é uma das minhas frases favoritas. E todos os dias você vai em sua missão, explora o mundo, você vai conquistar, compartilhar, servir. É isso que você faz. E quando você volta para casa, estou empolgada para te ver, animada para ouvir o que você tem a compartilhar, animada para compartilhar o que está acontecendo no meu mundo. E porque eu sei... Como explico isso? Que a vida, se há uma certeza, é que a vida é incerta. E porque a vida é incerta, é porque cuido todos os dias da nossa relação. E ter a liberdade de ser eu, e espero você sentir a liberdade de ser você, é um dos maiores presentes que podemos dar um ao outro. É. Te amo. Te amo. Muitíssimo. Muitíssimo. Ok, quais são suas 3 verdades? Se tudo que você pudesse compartilhar fossem 3 lições para o mundo.
se todo o conteúdo fosse apagado e os filmes sumissem, essa entrevista sumiu, o que você diria serem suas 3 lições? Uau! Uma seria que qualquer coisa que você faz, se você fizer a serviço dos outros, seja sua família, seus amigos ou sua comunidade, qualquer coisa que você faça a serviço dos outros, vem desse verdadeiro eu autêntico, que você sabe que estamos aqui não apenas para nós mesmos, mas para servir e deixar um mundo para deixar um mundo melhor do que o encontramos. E assim, em qualquer coisa que você queira manifestar na vida. Se você não fizer só por sua causa, mas se o fizer porque está servindo a outra pessoa, a outro ser humano, mais rápido você manifestará na sua vida. É quase como se o universo dissesse: "Oh, você entende que não é só sobre você? É sobre os outros." Então, eu acho que seria um. Outra seria essa ideia que a gente tem do sucesso. Sou muito próxima do meu pai. E ele estava cuidando do jardim. E tive essa conversa quando eu tinha uns 12 anos de idade. E disse a ele: "Pai, o que é sucesso?" E ele disse: "Nesse momento agora, eu olhando para você e para a forma, como o sol, porque ele é pintor. Então sempre olha a aparência das coisas, como os raios de sol estão caindo em seu cabelo, e como estou nesse momento só cortando este arbusto, e estou tendo esse momento. Para mim, isso é sucesso." Então, não sabemos sobre o amanhã. Podemos ter todos esses sonhos diferentes, esses planos, essas visões diferentes do que queremos realizar, o que queremos fazer, mas aquele momento, ele disse: "Estou sendo bem-sucedido agora." O terceiro seria: não morra com sua música em você. E isso não é meu, mas é algo que eu ouvi. Que quando você... é uma história sobre um cara que é muito, muito velho. Ele está prestes a morrer. E está em seu leito de morte. E está muito arrependido porque diz: "Eu tinha todas essas melodias que estavam tocando na minha cabeça." Ele era um músico. "Tenho todas essas melodias que eu nunca escrevi. E aqui, estou deixando este mundo e ninguém vai poder ouvir toda a música que vivia em meu coração." Então acho que é uma lição muito bonita, muito importante para cada um de nós. Seja qual for o seu propósito ou sua missão, ou a coisa que mais te ilumina, seja estar com a sua família e estar presente com eles, seja ser um dançarino, ou seja escrever aquele livro, não morra com sua música em você. Amei isso. E então, qual sua definição de grandeza? Minha definição de grandeza é estar no momento, ser amado, estar a serviço e só aproveitar o passeio. Site que é gratuito e onde diz gratuito para todos. Portanto, acho que certos lados dão uma melhor chance para relacionamentos sérios. Mas quando ao que fazer ou o que não fazer, uma das coisas a não fazer, vou começar com uma coisa a não fazer, é não fazer tudo sobre o que você quer.